Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui nessa igreja linda, conhecendo mais um povo que vai morar junto comigo lá no céu. Amém? Pastor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Sinto que cheguei, entrei e já me senti em casa. E acredito que isso é reflexo de um pastor paternal que existe aqui. Então que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Vida dos meus amigos músicos, vamos ministrar a Deus juntos. A minha esposa dizer que eu te amo, meu amor, te amo do fundo do coração. Trago uma adoração e eu quero deixar 100% dela aqui hoje. Você que conhece, cante comigo esse louvor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra entrar. É só bater que eu vou abrir. Tá lindo, irmão. Entrar. Enche o pulmão e vamos dizer: eu já coloquei. E eu já coloquei. Isso. Aleluia. Estou. Diga pra ele que você tá com saudade de casa. Vamos. Chega, Maranata. Eu já coloquei as minhas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Tem fogo. Pode morar aqui, ei! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui. Desceu aqui no nosso meio pra mostrar que ele ainda é o mesmo. É o mesmo hoje, ontem, nunca vai mudar. Sua presença invadiu esse lugar. Foi a ele quem Isaías viu no seu alto e sublime trono. A sua glória enche o ambiente, a ele os anjos cantam santo, santo, santo. Toda a casa está cheia da sua glória. Ei,
E se eu pudesse conversar com Isaías, eu lhe perguntaria: mas qual é a sua aparência? Como ele é? Imagina Isaías assumindo esse microfone e dizendo: tu não acredita, ele tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo, e que era lindo assim. Ele está aqui, ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa. Pode morar, pode morar, pode morar, pode morar, ei, e tem fogo nos olhos. Que era lindo, e que era lindo assim, eu abro a minha. Pode morar aqui, vamos nos alegrar, pois em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Vamos dizer mais uma vez, em breve, diga: em breve Jesus do céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, e toda língua confessa. Canta bem forte, o Maçarico. Um novo tempo para 3 de maio. Essa igreja será arrebatada, arrebatada. E no piscar de olho, Yeshua, Esse coral tá lindo, quero te ouvir. Yeshua. Isso. Faça como se fosse o seu último culto, como se fosse o último culto nessa terra. Yeshua. Não se sabe o dia. Como um grande coral, o meu ar. Isso. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Você que trouxe Bíblia, quero ser rápido e entregar tudo que Deus está colocando no meu coração nessa noite. Aleluia. Você que trouxe Bíblia, aproveitando que estão de pé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Existe uma palavra que queima no meu coração. Lucas capítulo 21. Quem encontrou diz amém. Diz assim o título: a oferta da viúva pobre.
Lucas capítulo 21, versículo 1 vai dizer: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Versículo 2: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Versículo 3: e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Versículo 4: porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém. Antes de sentar, feche seus olhos. Soberano Deus e amado Pai, eu te agradeço por esse lindo momento que o Senhor nos proporciona, Pai. E nesse momento eu te peço, usa mais uma vez o teu vaso, o teu pequeno vaso nas tuas mãos, para que assim como essa palavra veio de encontro ao meu coração, nesse exato momento venha falar com cada um dos meus irmãos que se encontram nesse lindo templo hoje. Pai, que nós possamos sair daqui entendendo sobre entrega verdadeira. Pai, que nós possamos sair daqui querendo queimar fora por Ti. Sair daqui com o coração verdadeiramente em chamas. Senhor, que nós possamos sair daqui pensando em ser cristãos mais e mais fortes contigo, mais e mais apegados contigo, te amando um pouco mais, ansiando o céu um pouco mais. Senhor, que nós possamos ser impactados por essa palavra no nome santo e poderoso de Jesus. Faça essa oração nesse momento, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, o texto que lemos vai falar sobre uma oferta, a oferta da viúva pobre. E eu entendo que nos nossos dias atuais, nos dias de hoje, e até mesmo, por que não, ser enfático em dizer que não só nesse tempo, mas sempre foi um dilema falar sobre oferta. Porque a partir do momento que falamos sobre oferta, nós associamos a palavra oferta a uma outra palavra, sacrifício. Quando associamos sacrifício, ouvimos a palavra sacrifício, automaticamente vem na nossa cabeça algo ruim, algo complicado de ser executado. Quando pensamos em sacrifício, nós pensamos nesse momento, associamos a palavra sofrimento. Porque o sacrifício gera sofrimento. Então, quando falamos oferta, lembramos de sacrifício. Mas, nesse momento, e nesse momento lindo desse culto, eu não quero falar sobre oferta, aquela que mexe no bolso. Embora já foi dito aqui com sábias palavras pelo grupo de louvor, que é necessário para o mantimento dessa linda obra. E diga-se de passagem, que igreja maravilhosa aqui, pastor. Parabéns. Mas para a igreja se manter é necessário esse valor, é necessário um valor, isso é óbvio. Pois além do mais, existem contas a serem pagas. Mas estou falando aqui sobre um outro tipo de entrega, um outro tipo de sacrifício. Estou falando aqui sobre um outro tipo de oferta. Uma oferta que vai além do nosso dinheiro. Uma oferta que vai além do valor que está no seu bolso, ou no seu celular, ou na sua carteira. Não é isso. Estou falando aqui sobre uma oferta verdadeira. Paulo foi assertivo em dizer, uma carta aos Romanos, quando ele fala assim, que eu possa me entregar como sacrifício vivo no altar. Estou falando aqui de um sacrifício diferente. Estou falando aqui de um sacrifício completamente diferente. Estou falando aqui sim de uma oferta, mas uma oferta como nós mesmos. Estou falando aqui de uma oferta por inteiro. Guilherme, não estou entendendo. Eu vou para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando pessoas daquela época
estavam interessadas em ter momentos como esse, o qual eu e você estamos tendo o privilégio de ter, em ter acesso a essa doce presença, a qual nesse exato momento podemos sentir. Quando eles queriam ter acesso a essa presença, era necessário sacrificar um animal. Quando eles precisavam de perdão, quando eles precisavam de bênçãos, quando eles precisavam ter acesso à presença do Pai, era necessário um sacrifício. Mas não era um simples sacrifício, não era qualquer sacrifício. A Bíblia é enfática em dizer em Levítico que o animal deveria ser puro, o animal deveria ser limpo, o animal deveria ser o melhor animal. Ou seja, se fosse um novilho, deveria ser o melhor novilho. Se fosse um cordeiro, deveria ser o melhor cordeiro. Deveria ser o animal mais puro para ser entregue em sacrifício. Agora, o tempo passa. E depois, mais tarde, no Novo Testamento, surge um homem. No Novo Testamento surge um homem que decide se entregar como cordeiro. No Novo Testamento surge um homem que sabia de todo não que você escolheria ao invés dele. No Novo Testamento surge um homem que viria noites e noites você escolhendo o pecado ao invés da presença dele. Quantos não ele viu? Quantos não ele ouviu? E mesmo assim ele decide entregar a vida por mim e por você. Estou falando de um homem que decidiu se entregar como sacrifício vivo em uma cruz do Calvário, para que, como lá no Antigo Testamento, nós pudéssemos ter acesso à presença que sentimos hoje. Antigamente era necessário matar um cordeiro, pois bem, estou aqui para te apresentar o cordeiro mudo que se entregou no meu e no seu lugar. Estou aqui para te apresentar alguém que se entregou como cordeiro. Sim, era necessário se entregar. Ele fez com que fosse necessário se entregar. E mesmo assim, mesmo hoje, conhecendo esse homem, conhecendo a história desse homem, tantas e tantas vezes continuamos dizendo não para ele. Recentemente, Jesus nos arrancou de uma cidade a qual morávamos e amávamos. Morávamos em uma cidade chamada Nova Prata, na Serra Gaúcha. Amávamos morar lá. Porém, Ele nos arrancou daquela cidade para nos colocar em uma cidade chamada Tapera. E nessa cidade chamada Tapera, Ele nos colocou dentro de um centro de reabilitação, para sermos responsáveis pelos cultos e pelas vigílias de lá. Irmão, nesse centro de reabilitação, eu conheci pessoas que perderam absolutamente tudo para o álcool e tudo para a droga. Conheci homens que olharam para mim chorando, me abraçaram e disseram: Guilherme, a minha filha de 14 anos não olha mais no meu rosto. A minha filha tem vergonha de mim pelo que a droga fez comigo. Mas em contrapartida, o tempo passa dentro desse centro de reabilitação. E conforme o tempo vai passando, eu vejo homens que perderam tudo para o álcool, tudo para a droga, tudo para a cachaça, se prostrando aos pés de Cristo. Não estou entendendo ainda, Guilherme. Vou chegar. Ainda assim, mesmo sabendo que Ele se entregou, mesmo sabendo que Ele morreu no meu e no seu lugar, dizemos não para Ele. E vai muito além disso, muito pior que isso. Inúmeras vezes chegamos num culto maravilhoso como esse, e às vezes olhamos um irmão levantar a mão, às vezes olhamos um irmão gritar aleluia, e no nosso subconsciente, às vezes sem falar da boca para fora, mas instantaneamente pensamos assim: não precisa disso. Para que isso? Existem expressões como aquela: Jesus não é surdo.
Deus não é surdo. Para que essa gritaria toda? Ele não precisa disso. Estou aqui para esclarecer algumas coisas. Pois enquanto estou aqui, você vai me ver pulando, você vai me ver gritando, você vai me ver derramando suor e derramando lágrimas, mas estou aqui para dizer algo. Nem todos vão entender a tua entrega, porque só você sabe de onde Ele te tirou. Nem todos vão entender a forma a qual você adora. Nem todos vão entender por que Ele é intenso desse jeito. Se para o mundo eu cantava, gritava, pulava, como não vou ser grato gritando para aquele que me salvou? Como não vou entregar tudo no altar, diante daquele que entregou tudo por mim em uma cruz? Estou vejo pessoas nesse centro de reabilitação entregarem tudo, porque esse homem o qual eu acabei de falar, dizendo que a filha dele já não olhava mais para ele, depois de um tempo ele veio chorando para mim e dizendo: hoje a minha filha me perdoou, mas foi graças a ele. Jesus transformou a minha vida de tal forma que aqueles que me olhavam e sentiam nojo, olham para mim e digam: quem é esse? Não é o mesmo. O que foi que aconteceu com ele? É muito simples, o que aconteceu com ele foi Jesus. Diante dessa passagem a qual eu li, estou me deparando com uma mulher, uma viúva pobre, entrega apenas 2 moedas, enquanto muitos e muitos entregavam muito mais. Porém as 2 moedas era tudo que ela tinha. Ela entregou tudo no altar. Ela entregou tudo no altar. Você vai me ver repetindo essa frase: faça de hoje como se fosse o seu último culto, porque de fato pode ser que seja. De fato hoje pode ser que seja o último culto. Não se sabe o dia, irmão, não se sabe a hora. Só que eu tenho uma certeza: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Talvez você já entregou outrora, em outro momento da sua vida você já foi mais intenso, não sei. Talvez em outro momento da sua vida você já entregou tudo nesse altar. Talvez em outro momento da sua vida você já entregou tudo para Cristo. Mas o tempo foi passando, dificuldades foram aparecendo. Talvez você está aqui hoje, nesse lugar confortável, no lugar no qual você está, mas mesmo com as pessoas ao seu redor não sabendo, existe uma depressão muito forte querendo te abraçar. Talvez nesse exato momento existe uma ansiedade tão forte te sufocando. É algo tão forte que você não pode contar para ninguém. Já passei por isso, irmão. É algo tão forte que você tem vergonha de falar para as pessoas. Já passei por isso, irmão. E quer saber de uma coisa? Mesmo depois da minha cura, mesmo depois que Ele me alcançou dentro do meu quarto, passaram-se os anos e eu quis parar de novo. Mesmo cantando em altares, mesmo cantando em microfones, chegou um momento da minha vida que a depressão quis voltar no meu coração, a ponto de eu dizer assim: chega, é a última canção que eu canto. Chega, hoje é a última oração que eu faço. Mas quando eu estava decidido a parar, quando eu estava decidido a parar com tudo, esse o qual estou falando dele achou graça em mim. Ele achou graça em mim quando ninguém mais achou. Ele viu em mim o que ninguém mais achou. Ele não me rejeitou quando o mundo me rejeitou. Ele não me rejeitou quando a minha família não me amou, não. Ele estava ali. Escrevi uma canção e quero compartilhá-la com vocês aqui hoje. Talvez hoje você se encontre nesse quadro. Imagine esse cenário.
Eu já orei dizendo é a última oração. Eu já cantei dizendo é a última canção. Eu já tentei até parar meu coração. Eu já tentei. Eu já orei dizendo pra mim não vai dar. Eu sou muito limitado. Eu não sei te adorar. Eu não mereço ser usado no altar. Pode passar. Só que aí eu aprendi que a adoração não é porque ele precisa. A adoração é só porque ele merece. Eu não era digno de ser chamado filho, mas como todo filho, a voz do seu pai obedece. Aceito meu chamado, eu nasci para adorar. E como pôde um ser tão puro e lindo me escutar? Aquele que é santo em todo tempo, fiel e verdadeiro, o último e primeiro, ele achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim é ele, ele me viu chorando, ele me viu pecando, ele me viu errando. Sim, irmão, na minha pior fase ele achou graça em mim. Obrigado, Pai. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim é ele, me viu chorando, ele me viu pecando, ele me viu errando. E tem mais. E um dia no meu quarto eu entendi que adoração não é para promover a si, não é para mostrar o quanto canta, o quanto toca ou o quanto prega. Não, não, não. Adoração é para ele exaltar. Não é para dar um show em cima do altar. Quanto mais eu diminuo, ele cresce. Eu não adoro porque ele precisa, eu adoro porque ele merece. E eu vim aqui dizer que eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. E eu ainda tenho fome da presença. Aonde estão os famintos que tem fome e sede, fome e sede, fome? Pode vir queimar e pode e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, se depender da minha geração. E nos tornamos responsáveis. E a chama não vai apagar. Queima tudo. Charabacanaraba, charabacanaraba. Existe uma graça que se manifesta nesse altar. Existe uma graça que se manifesta nesse altar. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Arabacanaraba. Nessa igreja hoje eu faço uma oração, que cada lágrima nos rostos não seja emoção. Recebe minha voz e meu suor como adoração. Quero sair com a certeza da minha salvação. Eu não quero ter uma vida de aparência. Quero ter contigo
uma real experiência. Por isso, em meio à podridão desse mundo cruel, viemos hoje aqui pedir, Paizinho, que se abra o céu e o teu reino. A nossa... Isso, no nosso... E que se abra o céu. Nosso Deus, em nome de Jesus, e que os céus fechados se abram. Ei Deus, grande Deus, que os céus se abram e Deus, e a Estou em Deus. Segura. Orabacandaraba. Seja adorado. Seja adorado. Em pleno domingo. A essa hora aí fora muitos jovens estão se preparando para ir tomar um porre. Irão encher a cara de bebida e se drogar. Infelizmente alguns nem para casa irão voltar. Mas eu sou grato a Deus, pois nessa igreja linda tem jovens que mostram que a geração não está perdida, que trocam os prazeres pela santificação e abrem mão do mundo para cantar. Que ruja o leão e que a terra estremeça. E que ruja o leão. Aumente o nível. E que ruja o leão. E já vamos dizer o descendente de Davi. E odeio iniquidade. De novo, o descendente de Davi. E odeio como um grande coral. E que ruja o leão. Muitos dizem que essa geração é a pior, que não adora, não se dobra, não dá o suor. Mas em meio ao caos e tantos acontecimentos, creio que essa é a geração do avivamento. Ainda existem aqueles que pro mundo dizem não, que adoram e se entregam com o coração. E o inimigo se levanta para nos derrubar, achando que alguma hora vamos te trocar. Mas não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio hoje é sua. E nada me igual. A tua presença eu vivo.
vida. E eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua. A minha e nada me encontra. A tua presença me voltou em mim. Bem forte que esse. Vai, que era. O corpo se ergue e os meus pés. Mais uma vez, quem é esse que era sem pecado e não te amo? Era pra ter sido eu. Era pra ter sido você, mas foi ele, o Cordeiro. E os meus feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada. Pai, a tua palavra aqui foi ministrada. Que verdadeiramente nós possamos queimar por Ti, queimar por Ti. Pai, que nós venhamos estar mais próximos de Ti, adorar com o coração, adorar cada culto como se fosse o último culto. Ah, Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Obrigado pela graça, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado por essa igreja. Senhor, toma conta de cada jovem que aqui está, toma conta de cada homem e mulher que aqui estão, que eles possam verdadeiramente ter um encontro real contigo, que eles possam ter uma vontade de manter a chama acesa, a chama acesa, a chama acesa. Encerro dizendo: Espírito, Espírito. E a igreja declara que desce. Pode ser mais forte, diga. Que desce como em nome de Jesus, da criança de colo ao ancião, seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio, e Espírito. E enche-me de novo. Só a igreja adorando. E Espírito,
Aplaude o nome do Senhor.